Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, né? Que esteja tudo certo com vocês, conseguindo passar por esse semestre difícil, né? De aulas assíncronas e correndo tudo bem. Hoje nós vamos seguir aqui nosso curso de Economia Brasileira Contemporânea, finalmente entrando no período militar, e nós vamos falar hoje sobre o primeiro governo, né? A partir do golpe de 64, que é o governo Castelo Branco. Bom, a gente vai relembrar, né, um pouco do que aconteceu antes, naquele período, né, que a gente estava falando na aula passada, no final de 64, no final de 63, o debate sobre a estagnação da economia brasileira em 63, sobre o esgotamento do plano de metas, a instabilidade política, a indefinição política e o estrangulamento institucional, né? A gente percebeu a intensificação da radicalização no país, o acirramento da conspiração militar contra o Goulart, e a partir daí, com a maior politização dos quadros das Forças Armadas e uma preocupação com a ideologia esquerdista, né? Então você tem o anúncio do golpe de 64, né, 31 de março de 64, e a gente então teria um período que poderia ter alguma mudança no sentido do rumo da condução da política. Então, o que a gente vai tentar pensar, né? É que o que o primeiro governo militar, vai tentar adotar, o que ele vai tentar assumir, né, o Castelo Branco, nesse primeiro momento, vai envolver de algum modo com uma ruptura, com tentar romper com as tendências que estavam vindo até então. E principalmente nesse contexto, vocês têm que reconhecer que dentro do debate entre os desenvolvimentistas e os liberais, a gente vai começar a ter uma visão que vai associar muito mais o desenvolvimentismo ao populismo. A militância liberal vai fazer diversas associações entre o populismo, a inflação, o nacionalismo, a estagnação, o comunismo e a corrupção, né? E é engraçado como você vai começar, né, a associar de uma forma muito até tosca esse processo de industrialização e esse período desenvolvimentista nacional populista com o comunismo, né? Eu acho absurdo ver isso. E até hoje nas leituras você vê gente falando que o Vargas era comunista, que o JK era comunista, enfim. Chega a ser, chega a doer no ouvido, né? Quando eu vejo uma coisa dessas, né? Claramente gente que não estudou economia brasileira. Mas, enfim, você percebe, né, a própria lógica da polarização, né, vai criando-se assim estereótipos em cima do projeto desenvolvimentista, estereótipos puxando para um lado negativo do que aconteceu naquele período, perfeito? Por outro lado, né, a gente vai ter um diagnóstico da inflação também associado aos governos desenvolvimentistas, né? A inflação vai ser causada pelo déficit público, pela expansão do crédito, pelos ganhos salariais acima da produtividade, pelas práticas populistas em geral. Então, o que acontece? Né? De algum modo, você associa um certo fenômeno econômico. Inclusive, às vezes, a gente vai falar, esse fenômeno econômico é global, ele acontece no mundo inteiro, num certo momento, por conta de uma tendência que nem é interna ao país, mas que, de algum modo, vai ser associada ao desenvolvimentismo.
Então, a gente vai falar, principalmente, olha, no Brasil, né, a gente vai falar, olha, o período desenvolvimentista ele fazia crescer, mas ele criava uma inflação absurda, né? E aí vai começar, né? A gente já vai começar a falar daqui a pouco disso, né? Que a inflação é o pior dos males do povo, porque destrói a renda do povo, enfim, vai se criar uma retórica em cima de um discurso de combate à inflação, como se a prioridade fosse esse combate, né? A prioridade do Estado, né? Como um todo, no campo da economia, não seria desenvolver a nossa sociedade, mas sim deixar as condições estáveis, né? Mas a gente ainda não vai chegar nesse debate, segurem um pouco, né? Mas de fato, eu acho até interessante, né? E é isso que é uma leitura bem nova que vem junto na economia brasileira de Getúlio e Dilma. Né? Você vai começar a entender, começar a ter interpretações que o golpe de 64 ele também vai estar associado, principalmente se você olhar, analisar para uma perspectiva da economia, que ele também é uma forma de viabilizar um plano ortodoxo que dentro de uma fase, de um período desenvolvimentista, jamais seria eleito democraticamente. Ou seja, o plano ortodoxo que vai ser implementado, o PAEG, o plano de Ação Econômica do Governo, ele vai ter características que ele jamais seria eleito. Né? O golpe militar, então, ele pode ser entendido também, né? Isso que eu quero falar, é uma dimensão, gente. Não entendam que o golpe militar foi exclusivamente isso, né? Mas vocês podem ter uma interpretação com um olhar econômico que o golpe militar foi uma forma de emplacar um projeto ortodoxo pela via autoritária e negando a política. Muitas das vezes, né, a gente vai falar, principalmente quando a gente vai olhar para o Chile, né, a gente vai associar liberalismo também com autoritarismo em alguns momentos da história mundial. Né? Esse período no qual você vai ter emergência de regimes militares, ele vai estar associado a esse processo. Né? A gente vai falar muito, né, da emergência de planos ortodoxos, planos de estabilização, junto a governos autoritários. Bom, não vai ser uma regra exatamente geral, mas vai ter um sentido econômico que é o seguinte: muitas das medidas adotadas por esses planos, principalmente esses choques ortodoxos, né, elas são extremamente impopulares. E a popularidade, ela deixa de ser uma questão muito imediata quando você excede, impõe uma autoridade muito grande. Porque o que acontece, né? Você pode simplesmente, diante de qualquer revolta, reprimir politicamente, você pode prender, torturar e expurgar adversários políticos. Né? E foi isso que aconteceu no Brasil com o ato institucional número 2. Né? Você teve a extinção dos partidos políticos, o bipartidarismo e a eleição indireta. E para você viabilizar esse plano de estabilização no governo Castelo Branco, você vai precisar de um certo domínio dos tecnocratas e da criação de condições ideais para que esse plano se efetive. E uma das condições ideais para um plano de estabilização é justamente que você não tenha uma oposição a ele. Então, fica muito fácil, fica muito conveniente, dentro dessas condições, entender, enquadrar o que vai ser o PAEG. Perfeito? Bom, então, seguindo, o PAEG ele vai ser um sucessor do PEN, né, do Plano de Estabilização Monetária do JK, e do Plano Trienal do Jango, em um sentido muito específico. Né? Ele vai ser um plano de estabilização de curto prazo, ele vai ser um plano de estabilização seguindo aquela mesma lógica, inclusive alguns dos que vão estar à frente desse plano, inclusive participaram de outros planos, perfeito? Desses que eu mencionei. O grande diferencial
é que, no caso do PAEG, você vai ter justamente aquela oposição reduzida pela nova correlação de forças. Então, isso significa o quê? Que você tem um limite de possibilidades de onde você pode atuar, de onde você pode interferir, que antes, dentro do quadro antigo de correlação de forças, você não podia alterar. Como, por exemplo, na repressão salarial. Né? Imagina só você ter um controle do crescimento dos salários. Você criar uma norma, editar uma regra na qual você diga assim: bom, a partir de agora os salários eles só podem ser ajustados no máximo em determinado teto. Né? Os salários não podem crescer tanto. Por outro lado, né? Você pode ter outras medidas tributárias um pouco menos agradáveis, né? Para corrigir e resolver os problemas de financiamento do gasto público que até então não eram adotadas, perfeito? Então, o que acontece? Boa parte da nossa leitura sobre o que vai acontecer no PAEG vai envolver essa dinâmica, né, que eu estou tentando enfatizar aqui constantemente, de que você tem margens para outras possibilidades dentro de um período de ditadura que são totalmente diferentes das possibilidades dentro de um período democrático. E toda vez, gente, que cair PAEG, vocês vão ter que enfatizar esse ponto. Não tem como, né? Pode ser um concurso público, né, numa questão aberta sobre o período militar. Começando o período militar, vocês vão ter que falar: olha, o período militar ele já impõe para a análise dos planos econômicos uma diferença qualitativa, uma diferença institucional, uma diferença estrutural, na medida em que você parte de condições diferentes para a correlação de forças, ou seja, do que vai determinar se aquele plano vai se efetivar ou não, vai ter resistências populares ou não àquilo que está acontecendo, justamente porque você está diante de um período autoritário. E a gente também, é claro, vai falar da escalada dessa autoridade ao longo do período. Né? Nesse primeiro período, no começo e no final, a gente não vai ter uma escalada tão grande, né, quanto no período que a gente vai falar justamente do milagre econômico. Mas, de todo modo, para não já mudar de assunto, né, não perder o foco, o PAEG, então, ele vai ser um plano de combate à inflação, um plano de estabilização de curto prazo, que vai também fazer algumas reformas estruturais complementares. Importante, gente, pensem o seguinte: quando a gente for discutir milagre econômico, o resultado do PAEG vai ser muito importante para a gente explicar o êxito ou não do milagre econômico. Muita gente vai partir da interpretação de que o milagre econômico só foi possível pelo êxito do PAEG, como se fosse uma herança, né? E nesse sentido, muita gente fala que independente do que fosse feito durante o período do milagre, o resultado seria bom por conta do que aconteceu no PAEG. Então, não olhem para o PAEG, mesmo que os números do período não sejam tão bons, né, vocês vão olhar os dados do período, ele vai ter uma importância grande para a discussão sobre o milagre econômico brasileiro, perfeito? Diagnóstico da inflação também vai ser muito ortodoxo, vai seguir aquela linha do que eu já tinha comentado, de que você tem uma inflação de demanda, né? Ou seja, na linha ortodoxa, de gastos públicos elevados, uma expansão do crédito muito grande, mas você também vai ter uma certa participação, uma leitura de que os custos elevados dos salários na economia brasileira também tinham esse impacto, né, de que os salários estavam acima da produtividade média do trabalhador. Né? Bom, a especificidade que a gente vai notar do PAEG com relação às demais experiências de estabilização, se vai ser predominantemente
a adoção de uma política salarial com contornos mais bem definidos. Né? A política salarial vai ser o grande destaque, o grande diferencial particular e vai ter a ver também, né, com o que a gente já comentou do campo de ação, da possibilidade de campo de ação da estabilização econômica dentro de um período militar ditatorial. Lá né, na letra do plano, né, a gente vai dizer na letra do plano, o pessoal do direito fala na letra da lei, a gente fala na letra do plano, né, vai estar escrito assim, olha, a política salarial vai se nortear por 3 princípios básicos. Número 1, manter a participação dos assalariados no produto nacional. B, número 2, né? Tá letra A, B e C lá, né? Impedir que reajustamentos salariais desordenados realimentem irreversivelmente o processo inflacionário. E C, ou terceiro ponto, corrigir as distorções salariais, particularmente no serviço público federal, nas autarquias e nas sociedades de economia mista controladas pela União. Né? Parece, né, que, no fim das contas, corrigir distorções salariais significa que eles vão aumentar salários, né, e tentar regular os salários dos que ganham menos, mas não, é justamente o contrário. Né? Eles vão tentar segurar ao máximo esses salários, inclusive com uma regra de reajuste salarial muito restritiva. Okay? Você vai ter como instrumentos de política econômica do PAEG a política tributária e financeira, principalmente elevação da arrecadação e de tarifas públicas, controle de gasto, política monetária e de crédito restritiva e, por outro lado, né, o que a gente estava comentando, a política salarial, que não vai deixar mais os salários reajustarem sem uma regra específica, mas vai definir uma regra de reajuste na qual você vai substituir as negociações entre o patrão e o empregado por uma fórmula de reajuste que garante que os trabalhadores não terão ganhos reais nos reajustes salariais. Ou seja, pela regra, o reajuste acabava ficando sempre abaixo do processo inflacionário. Então, desse modo, você tem uma política salarial que não permite que o salário se expanda, né, de acordo com o crescimento da inflação. Perfeito? E é claro, né, vocês conseguem pensar que, bom, o sindicalismo num período ditatorial, ele não vai ter espaço para ficar nesse tipo de disputa. Né? Com certeza não é favorável a organização dos trabalhadores, principalmente dos sindicatos, para barganhar por salários. Né? E percebam, né, como isso é contrário, né, à própria visão, né, de um capitalismo mais livre. Né? Poxa, por que você vai tirar o direito das pessoas, dos trabalhadores, de se organizarem para brigar por mais salários? Né? Não, todos podem se organizar, né? O direito à livre organização, mas os trabalhadores não podem, você vai reprimir a ação dos trabalhadores organizados. Né? Enfim, boa parte do PAEG tinha outras dimensões do plano, né? Mas ele dependia basicamente do combate à inflação para o êxito. Né? Ou seja, se ele não entregasse o resultado da inflação, do combate à inflação, independente do crescimento ou não do país, seria muito comprometedor para o plano. Né? Então, vamos só retomar um pouco a trajetória da inflação de 61 a 63, né? Ou seja, a partir de 61 você vai ter uma inflação de 40%, 62 de 50% e 63 de 80% ao ano. Dentro daquela lógica de diagnóstico da inflação, a gente está falando principalmente do déficit do governo como a principal causa da inflação, e a estratégia adotada
pelo PAEG ela vai ser gradualista, né? Porém, uma espécie de gradualismo rápido. O que acontece, né? Vocês vão lembrar que existem duas formas de você lidar com um combate à inflação. Você pode tentar dar uma pancada na economia, um choque muito intenso, né, de retração da atividade, retração do crédito e retração de gastos, das variáveis que você pode controlar, você pode elevar a taxa de juros muito forte, né, de modo que você realmente tenha um choque, né, para combater a inflação. Gradualismo, por outro lado, ele vai ser uma estratégia mais lenta, na qual você vai escalando, né, a sua política de combate à inflação à medida em que o tempo passa. Então, você não vai começar dando uma pancada, né, na atividade econômica, dando uma pancada na política monetária. Você vai fazendo isso aos poucos. O PAEG ele defendia uma estratégia de gradualismo rápido, né? Ele vai também, né, criar um mecanismo de correção monetária, né, um indexador, que são as ORTN, as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. E ele vai ser separado em 3 fases, né? Por isso que ele vai ser até caracterizado como gradualista. Né? Ele vai ter uma primeira fase de inflação corretiva, ou seja, de corrigir aquela inflação, ajustar. Uma segunda fase de desinflação e uma terceira fase de estabilidade de preços. Né? Você pode perceber, inclusive, esse caráter gradualista justamente nas metas de redução da inflação. Né? A meta para 64 era de uma inflação, de redução da inflação de 70%, uma taxa de inflação de 70%. Para o ano seguinte, de 25%. E para 66, de 10%. Ou seja, era um plano que se esperava que ao longo de 3 anos você tivesse efetivamente o resultado da redução da inflação. E ainda que o PAEG não tenha cumprido os seus objetivos integralmente, a inflação caiu, né? A inflação se reduziu durante esse período e o crescimento se recuperou. O que a gente vai ver? Né? A inflação de 64 vai ser ainda muito elevada, né? De 92% ao ano, e depois, em 65 e 66, ela vai cair para casa dos 35%, 39% ao ano. Bom, é uma redução muito grande da inflação. E, por outro lado, o déficit público também melhora, e você tem uma melhora nas condições em geral, na balança comercial, na queda do salário real médio, mas você vai ter também uma queda no salário real médio e do salário mínimo médio. Então, percebam, né? O PAEG ele vai ser caracterizado por esses dois lados. Enquanto você tem uma certa melhora nas condições da economia, se você olhar a estabilidade econômica, uma melhora nos números de inflação, uma melhora nas condições do déficit público e uma melhora na balança comercial. Por outro lado, nas condições de vida do trabalhador, você vê claramente uma piora. Também não tem como deixar de falar do PAEG sem falar das suas mudanças institucionais. Né? A gente vai falar da modernização do sistema fiscal, isso é, a extinção de tributos municipais e sobrevendas. Você vai unificá-los a partir da criação do ISS, né, o Imposto sobre Serviços, que é municipal, a instituição do Imposto sobre Valor Adicionado, como, por exemplo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICM, e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Então, quer dizer, são esses 3 impostos que a gente acabou citando, são impostos que a gente conhece até hoje, né? É claro que pode ter alguma diferença ou outra na caracterização, mas, de fato, são criações, mudanças institucionais que vieram do período do PAEG, né? E existem até hoje.
Você vai ter a organização do sistema financeiro habitacional, em particular do Banco Nacional de Habitação. Você vai ter a criação do Fundo de Garantia do Tempo e Serviço, né? O FGTS, com um compulsório de 8% da folha mensal dos salários, que vai ser gerido pelo Banco Nacional de Habitação. A lei da reforma bancária, que vai extinguir a SUMOC. Lembrem, né, das instruções da SUMOC que a gente ficava falando nas aulas passadas. A gente vai extinguir a SUMOC e vai criar o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, que são as duas instituições que até hoje, né, são presentes no quadro institucional brasileiro, como as autoridades monetárias, perfeito? Você também vai ter a criação, a instituição da lei do mercado de capitais, que vai criar os bancos de investimento, as sociedades de corretoras e introduzir o Banco Central como diretor do mercado de capitais, regulando e fiscalizando a Bolsa de Valores. Então, o que eu quero que vocês percebam, né? Também vai acontecer durante o período do PAEG, né? Durante esse período de 64 e 67, mudanças institucionais importantes para, para a trajetória futura da economia brasileira, né? Partindo desse ano de 64, que vão persistir até hoje. Bom, no bojo de todas essas mudanças institucionais, eu acho que é muito importante que vocês reconheçam que teve, de um lado, né, uma reforma financeira e uma reforma tributária juntamente a esse processo de combate à inflação. Então, não fiquem presos, quando vocês estão fazendo uma leitura do PAEG, ao combate da inflação. Lembrem desses elementos que eu mencionei, como a criação dos impostos municipais, do imposto sobre produtos industrializados. E, enfim, a reforma financeira ela vai aparecer no PAEG com o objetivo de complementar aquele sistema financeiro que já existia ali, criando principalmente um segmento privado mais voltado para o longo prazo, né? A precariedade do segmento do privado de longo prazo no país tornava um problema muito grande, porque por conta do processo inflacionário, você não queria, ninguém queria, na verdade, fazer negociações, acordos em contratos mais longos, né? E desse modo você consegue, né, com essas reformas, tentar criar mecanismos capazes de sustentar o processo de industrialização que estava em curso, mas sem tentar gerar muita inflação na economia, né? E nesse sentido também você vai ter algumas análises dentro da reforma financeira voltadas para a ampliação do grau de abertura da economia ao capital externo, principalmente o capital de risco e o capital voltado para empréstimos, né? Essa abertura ela era tida como capaz de aumentar a concorrência dentro do sistema financeiro brasileiro e assim também aumentar a eficiência. A avaliação que a gente vai ter, né, dos próprios delineadores do plano do PAEG é de que o Brasil ele tinha uma carência estrutural de poupança interna, fazendo com que, com essa reorganização do sistema financeiro brasileiro, que vai incluir também, né, aquilo que a gente já mencionou, a criação do Banco Central, a criação do Conselho Monetário Nacional, você teria uma oferta de fundos que, na medida em que a economia crescesse, também seria suplementada com recursos externos, assim aliviando a pressão do mercado interno de crédito brasileiro. Perfeito? Pelo lado da reforma tributária, a gente tem que analisar, né, agora mais detido, mais detalhado, que além da criação do ISS, do ICM, do IPI
e do FGTS, né, que a gente também vai falar, que vai ser uma fonte de financiamento do governo, entre aspas, né, embora o FGTS tenda a ser uma, uma, uma fonte de financiamento que vai pagar o próprio trabalhador, ele pode ser, o recurso do FGTS ele pode ser usado para política econômica, né? Então, o que, que acontece? Né? Além disso, você também vai ter a criação do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, através do qual os impostos arrecadados ao nível federal são repassados para as demais esferas, né, que existe até hoje, né, esse fundo de participação. E, como resultado, vocês vão perceber a elevação da carga tributária, né, de 16% para 21%, né, entre 63 e 67. Mas mais importante que isso é vocês olharem, né, além do crescimento, é justamente a centralização, a organização, né, que vai delimitar a capacidade de ação dos estados e municípios em termos de tributação. Né? Você não vai ver, né, de uma forma indiscriminada hoje em dia, que impostos e tributos criados por municípios fora da norma, da regra geral. Né? Você não vai num estado, no município, que vai ter uma lei específica, uma norma específica. Muito raro, né? Pode ser que até que tenha, né? Mas os impostos municipais e estaduais no Brasil, eles são unificados. As fontes de arrecadação dos municípios e estados, elas estão discriminadas e seguem muito a linha do que foi institucionalizado durante o período do PAEG, perfeito? Essa reforma ainda vai atribuir, né, a decisão sobre quanto repassar o percentual para a União, né? Então, de alguma forma, o controle, né, a decisão do quanto que seria repassado para os municípios e estados estava na mão da União. E desse modo, você consegue, de alguma forma, colocar a condução da política econômica, que poderia estar, de alguma forma, sendo desalinhada com a política adotada pelos estados e municípios, forçada a partir da política do governo central, né? Da União, na medida em que você tem um controle ali do que os estados e os municípios podem gastar, né? E com base na sua arrecadação. Balanço do PAEG, né, gente? Poxa, essa aula vai acabar ficando curtinha assim. Eu acho que eu vou fazer uma discussão extra. Só para a gente fazer um balanço do PAEG. Né? As pressões inflacionárias de demanda e de custos foram relativamente combatidas, né? Vocês vão ver, a gente vai falar que o PAEG ele teve sim um sucesso no combate à inflação, com as políticas monetária, fiscal e salarial restritivas. Contudo, o sucesso do PAEG ele foi em parte comprometido pelos aumentos atribuídos a outros custos básicos e pela criação da correção monetária para ativos e contratos em geral. A correção monetária que vai ser criada no PAEG, ela vai acabar se tornando um problema muito grande no futuro, porque a correção monetária, no fim das contas, ela vai adquirir uma espécie de vida própria. O plano ele vai estabelecer um mecanismo de seleção de custos que deveriam ser comprimidos, em nome da necessidade de conter o processo inflacionário, e dos que deveriam ser preservados ou reajustados. E isso é interessante, né, para quem faz política econômica. Se você quer beneficiar um setor ou outro, você consegue controlar os custos desse setor, né? Principalmente daqueles do governo, que são diretamente monitorados pelo governo, no qual você consegue dar margem um pouco maior para a política econômica. Então, é interessante como um mecanismo de preços, de seleção de custos a serem avaliados, que poderiam ser reajustados ou não, de alguma forma vai fazer parte do PAEG, e que mais para frente a gente vai ter uma política
econômica voltada para análise e controle de preços um pouco mais incisiva, e você já vê o germe dessas políticas aqui nesse período. Desse modo, então, o PAEG ele vai cumprir outras funções macroeconômicas além do combate à inflação. Perfeito, gente? É muito importante que vocês falem isso sobre o PAEG. O PAEG não é só combate à inflação, ele vai contribuir para o ajuste fiscal externo da economia através de uma política abrangente de controle de custos com reformas institucionais importantes que você não vai perceber seus efeitos imediatamente na economia brasileira, mas que futuramente vão fazer parte de outros processos, perfeito? E aí, então, na próxima aula, vou deixar essa aula curtinha mesmo, a gente vai falar sobre o milagre econômico brasileiro, né? A gente tem duas fases do milagre, que vão ser os capítulos. A gente vai falar dos capítulos 8 e 9. Eu acredito que a gente não passa os dois ainda. Eu acho que eu vou manter esse ritmo. Mesmo que fique um pouco mais curta a aula sobre, principalmente o governo Costa e Silva, eu prefiro que a gente continue assim, né? Que a gente não quebra as sessões, né? Poderia aumentar essa aula e cobrir o Costa e Silva, mas não. Vamos lá. Então, essa aula PAEG, né? A gente falou sobre o PAEG. E na próxima aula, então, a gente segue com o capítulo 8, o governo Costa e Silva, de 67 a 69, da economia brasileira de Getúlio a Dilma. O mais importante gente, o período do milagre econômico, você também, ao mesmo tempo que você vai ver uma melhora das condições econômicas, você também vai ver uma escalada do autoritarismo, né? Vocês vão lembrar lá do AI-5, do recesso do Congresso Nacional, da cassação dos mandatos de vários deputados, né? Você vai ver o que a gente vai chamar de modelo econômico carregado ao sangue, suor e lágrimas. Mas essas tendências de escalada da autoridade já estavam presentes aqui nesse período. Como que a gente vai levar essa escalada do processo de autoritarismo para o próximo período, né, período que a gente vai chamar de milagre econômico brasileiro, vai ser também bem contraditória, né? Porque como é que você vai chamar um período de milagre na medida em que o período também ele é carregado de crueldade e violência, né? De uma escalada muito grande do autoritarismo. É essa a contradição que a gente vai pegar sobre, principalmente, esse período militar. Mas, de algum modo, a gente vai chegar num ponto no qual os governos militares, para se sustentarem, essas ditaduras militares, elas precisam de entregar resultados, né? É interessante isso. E muitas das vezes o custo para se entregar o resultado, para se justificar aquele processo que estava acontecendo, porque, bem, inicialmente, né, o argumento, a justificativa para se ficar no poder era justamente para organizar a democracia brasileira, né? O golpe militar ele vai ter esse argumento inicial. Contudo, poxa, de 64 a 67 ele já teria tempo suficiente para organizar essa economia. Por que ir além, né? E é aí que começa a aparecer, né? Como é que a gente vai justificar a manutenção desse período de ditadura? E é nesse sentido que a gente vai seguir, então, na próxima aula, falando sobre o milagre econômico brasileiro. Perfeito? E vamos ver se a gente fala do Costa Silva e do Médici também. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham bons estudos, né? Aproveitar hoje uma aula menorzinha, ter
ter bastante atenção, então, sobre o lado da estabilização monetária que o PAEG propõe, mas também das reformas institucionais. Um abraço a todos e bons estudos. Até a próxima aula.